Olá, sabe aquele projeto que tinha tudo para dar certo, mas que desandou no meio do caminho? Pois é, muitas vezes o problema não está lá na execução, não, está bem no comecinho. Hoje a gente vai mergulhar fundo na arte de coletar requisitos. É isso que garante que um projeto não só comece bem, mas termine como um verdadeiro sucesso. Imagina só, é como tentar construir uma casa sem uma planta clara. Não adianta ter os melhores construtores, o resultado final com certeza vai ter problemas. Requisitos que não são claros são essa fundação instável, sabe? Eles podem fazer qualquer projeto desmoronar, não importa o quão talentosa seja a equipe. Então, para a gente fugir dessas armadilhas e transformar a confusão num plano sólido, vamos seguir um roteiro bem definido. Nossa jornada hoje vai passar por 5 pontos essenciais, desde a base de tudo até um processo prático de 7 passos. Vamos nessa? Para começar, vamos entender os tijolinhos de qualquer projeto, os requisitos. E olha, eles não são todos iguais. Compreender as diferenças entre eles já é o primeiro grande passo para ter clareza. Pensa assim, as condições são as regras do jogo. Por exemplo, se o projeto é um aplicativo, uma condição pode ser precisa ficar pronto em 3 meses e custar menos de R$ 50.000. Já as capacidades são o que o aplicativo precisa fazer, tipo permitir que o login seja feito com redes sociais. Sacou a diferença? É fundamental ter isso bem claro. Agora, o passo talvez mais importante de todos: definir o escopo. Pense no escopo como se fosse a bússola do projeto. Sem um escopo bem definido, a equipe fica perdida e qualquer decisão futura se torna muito mais difícil. Definir o que está dentro e o que está fora do escopo força a gente a ter aquelas conversas difíceis logo no início. Isso é ótimo. É essencial para evitar o famoso scope creep, sabe? Aquele momento em que alguém pede só mais uma coisinha e de repente o projeto está atrasado e estourando o orçamento. Um escopo bem definido é a nossa melhor defesa contra isso. Ok, com o que bem definido, agora é hora de focar no quem. Afinal de contas, um projeto é feito por pessoas e para pessoas. Vamos descobrir quem são os personagens principais dessa história. Stakeholders. Bom, são todas as pessoas que têm algum interesse no projeto, desde a equipe que está construindo até o cliente que vai usar. Ignorar um stakeholder importante lá no comecinho é praticamente uma receita para o desastre, porque as necessidades dele vão aparecer mais tarde, causando retrabalho e muita frustração. Dando uma olhada nessa matriz, fica óbvio que nem todo stakeholder tem o mesmo peso. Aquela galera ali no canto superior direito, com alta influência e muito interesse, esses precisam ser gerenciados de pertinho. Já quem tem baixa influência e baixo interesse, lá no canto inferior esquerdo, basta monitorar. Usar essa ferramenta, por mais simples que pareça, ajuda a gente a focar nossa energia onde realmente importa. E não adianta só fazer uma lista de nomes, hein? É preciso garantir o comprometimento dessas pessoas. Um sim agora evitam e não tenho tempo para isso mais para frente. Esse alinhamento inicial é o que transforma uma lista de nomes numa equipe de verdade e evita um monte de dor de cabeça no futuro. Com a equipe alinhada, a gente entra na fase de detetive do projeto, a coleta de informações. Existem várias ferramentas e técnicas para a gente desvendar as verdadeiras necessidades. Vamos dar uma olhada nas mais eficientes. Uma das técnicas mais poderosas que existem é a análise de lacunas. É como planejar uma viagem. Primeiro, a gente precisa saber onde estamos, o estado atual. Depois, para onde queremos ir, o estado futuro. O projeto, então, é a jornada que preenche essa lacuna entre os dois pontos. Ele é a ponte entre o hoje e o amanhã. A gente tem várias ferramentas na nossa caixa para coletar requisitos. Se o tempo está curto, por exemplo, um workshop intensivo pode ser a melhor saída, porque reúne todo mundo para tomar decisões rápidas. Agora, se a gente precisa de detalhes bem específicos sobre um processo, aí as entrevistas individuais com especialistas funcionam melhor. O segredo é escolher a ferramenta certa para o trabalho. As melhores perguntas não são as que buscam só o quê, mas sim o porquê. Perguntas como: por que seguir esses passos? Ou o que acontece se um passo for pulado? Elas ajudam a gente a ir além do óbvio e entender a lógica por trás do processo atual. É aí que a gente encontra as verdadeiras oportunidades de melhoria. Essa pergunta é fantástica. Ela desafia suposições, mas com respeito, ajuda a separar o que é uma tradição valiosa do que é só um hábito ineficiente, sabe? Isso é crucial para criar melhorias de verdade e não só automatizar processos antigos que não funcionam tão bem. Ufa! Depois de toda essa investigação, a gente chega num ponto crucial: transformar tudo o que aprendemos num plano formal.
E olha, documentação não é burocracia, tá? É a forma de garantir que todo mundo está na mesma página. É criar a nossa fonte da verdade para o projeto. Em projetos mais tradicionais, aqueles em modelo cascata, o famoso termo de abertura do projeto vira o documento central. É a referência principal compartilhada com a equipe inteira. Agora, no mundo ágil, o plano não é escrito em pedra. Os requisitos ficam num backlog, que é vivo, dinâmico. Isso permite que a equipe se adapte e aprenda durante o percurso, garantindo que o produto final realmente resolva a dor do cliente, mesmo que as necessidades mudem no caminho. O ponto-chave aqui é o alinhamento. Essa aprovação formal é a luz verde. É a garantia de que todo mundo concorda com o plano antes que o trabalho pesado comece e o dinheiro seja investido. Pense nisso como a checagem final de segurança antes de um avião decolar. Bom, agora que a gente já viu todas as peças do quebra-cabeça, vamos juntar tudo. Esse checklist operacional de 7 passos é um guia prático para aplicar tudo o que a gente conversou, do início ao fim. Este processo de 7 passos é um mapa do tesouro. Ele transforma a incerteza de uma ideia em um plano de ação claro que pode ser repetido. Seguir essa estrutura economiza tempo, evita um monte de erros e garante que nada importante fique para trás. Dê uma olhada nesse exemplo de cronograma semanal. Organizar as atividades assim não é só para gerenciar o tempo, é sobre respeitar o tempo dos stakeholders, manter o projeto andando e garantir que cada dia nos deixe mais perto do nosso objetivo final. No fim das contas, todo esse processo é muito mais do que só criar documentos. É, na sua essência, uma ferramenta de comunicação. Uma ferramenta criada para construir um entendimento comum do que de fato significa sucesso para todo mundo. Ao seguir esse processo, a gente garante que o plano final seja muito mais que um simples documento. Ele se torna uma visão compartilhada. E é exatamente essa visão que une a equipe, que inspira a ação e que, no final das contas, transforma grandes ideias em realidade.